Momento do Discipulado. O discipulado é uma ordem do Senhor para nós e não tem um número como alvo. O propósito do discipulado não é aumentar o número, a multiplicação visando o aumento numérico. Isso não é o propósito de Deus com o discipulado. O propósito primeiro é integrar cada pessoa no corpo de Cristo. Ninguém vai conseguir se integrar no corpo de Cristo e, em consequência, ser salvo, arrebatado, se não estiver ligado a um outro irmão, pelo menos a uma outra irmã, a um grupo de pessoas, de irmãos. A igreja são pessoas, não é ajuntamento religioso, não é templo. Igreja não é o templo, igreja não é a doutrina, como também a igreja não é a organização, a denominação. Igreja são as pessoas, e somente as pessoas. Tudo mais vai ficar, doutrina vai ficar, templo vai ficar, organização denominacional vai ficar. Só vai subir para o arrebatamento aquele que está firme no Senhor, ligado aos irmãos, em comunhão com a cabeça e com a vida limpa e lavada no sangue de Jesus, o que a gente tem que fazer continuamente. E os irmãos nos ajudam. Se alguém não tem comunhão com os outros, ela não vai saber que a sua roupa está suja. A Bíblia manda a gente lavar as vestes no sangue do Cordeiro, mas a pessoa que não abre o seu coração, não é discipulada, ela não é discípula, ela nem sabe se está bem ou não. Alguém vai dizer, mas é o Espírito Santo quem convence? Sim, certamente, mas através de nós e também através dos irmãos. O Espírito Santo habita em nós, mas também nos irmãos. Como nenhum de nós é 100% espiritual, pelo contrário, a gente é muito mais carnal do que espiritual. O melhor dos crentes ainda tem muito de carne, não é só espírito. Se fôssemos só espírito, não estaríamos, mas aqui estaríamos já com o Senhor. Então nós temos muito de carne. Por causa disto, nenhum de nós pode ser totalmente espiritual aqui na terra. Precisamos do Espírito Santo que está nos irmãos também. É o Espírito Santo que nos ajuda. E se você não está em comunhão, você não sabe como a sua vida espiritual está. A gente só vai saber como a vida espiritual está com relação aos outros. São os irmãos que vão atestar como nós estamos. Os frutos da nossa vida, o amor para com os outros, o nosso serviço para com os outros, o nosso ministério para com o corpo, é isso que vai atestar se nós estamos bem ou não. Muitos crentes acham que estão bem, porque eles assistem às reuniões da igreja, dão o dízimo e não têm grandes pecados, eles acham que estão muito bem. É muito crente que pensa assim, ele não está ligado, não é discípulo, não faz discípulos, ele não está em comunhão, sua vida não é aberta, ele nem sabe como está. É um religioso, nem sabe como está a sua vida espiritual. Mas o mais interessante é que a maioria também não quer saber. Eles não querem que os outros se metam na vida deles. Você é uma pessoa assim? Conhece gente assim? Uma pessoa assim, para mim, vai ser dificilmente arrebatada. Ela não está em comunhão. A vida dela não se abre para os irmãos. Ela não é discípula. O discipulado é ordem do Senhor, mas só vai conseguir praticar o discipulado e obedecer a Jesus aquele que também é discípulo, que aprendeu com alguém, está ligado a alguém, está submisso a alguém. Ele vai conseguir fazer discípulos. A ordem do discipulado é para a gente sobreviver espiritualmente. Se você não pratica o discipulado, você não vai conseguir ser espiritual, agradar a Deus, não vai conseguir sobreviver quando a dificuldade chegar, quando a tribulação aumentar, quando a perseguição vier, você não vai sobreviver.
Você não está ligado aos irmãos, você é um crente do eu sozinho que assiste a reunião na igreja. Precisa ser discípulo para poder fazer discípulo. Se não fizer discípulo, não está obedecendo o que Jesus mandou. O ide por todo mundo para levar o evangelho e para discipular os que querem, que aceitam. Isso é ordem. Quem não está fazendo isto, está desobedecendo a Deus. Mas a maioria nem sabe como fazer. Por quê? Eles não estão ligados a alguém, não estão submissos à autoridade de alguém. Isso é a essência do relacionamento cristão. E o relacionamento é a essência da igreja. A igreja é um corpo de pessoas interrelacionadas e não um monte de crentes ajuntados num templo. Você está assim, ajuntado, assiste a reunião, ou você está ligado ou ligada a outras pessoas e faz parte desse corpo e ama e se submete e cuida, discipula outros? Você está assim? Você tem que responder. É para Deus, mas os outros irmãos podem ajudar você dando uma nota de avaliação para você. Os frutos da sua vida vão testificar que a sua fé é verdadeira. Se você não dá frutos na vida de outras pessoas, sua fé vai ser questionada. E isso é fundamental. O discipulado é ordem. O discipulado não é um método para aumentar o número. Apareceu aí um método chamado G12. A gente estuda, analisa tudo e como o G12 tem algumas bases bíblicas, ele parece que mudou o nome para M12, ele focaliza muito o número. E isso não é para mim a essência. O G12 tem alguns princípios interessantes, tanto é que deu certo em muitos lugares, mas o propósito não é aumentar o número, o propósito do discipulado é a sobrevivência espiritual de cada um e o fruto que cada um dê. Se bem utilizado o discipulado e se houver fidelidade, é claro que 1 mais 1, 2 virando 4, depois 4 virando 8, 8 virando 16, 16 virando 32, daqui a pouco o número vai ser muito grande. Isto é o discipulado. Se houver fidelidade, e a prática mostra que é difícil várias gerações se manterem fiéis. O primeiro ganha 1, os dois ganham mais 2, com aquela alegria, tentam ganhar mais 4, mas aí já vai esmorecendo, o número aumenta, o amor vai esfriando e daqui a pouco os outros que foram alcançados já não ganham mais ninguém. É preciso haver fidelidade. Se houver fidelidade, lá na frente o número pode aumentar muito. Quando eu comecei o trabalho da comunidade, há perto de 40 anos atrás, eu já era pastor há muito tempo, e o Senhor me deu essa direção. Eu comecei com a minha família, ganhando meus filhos, depois outros irmãos que vieram. No início a comunidade era muito pequena, alguns até zombavam da gente, desprezavam. No início nós éramos muito poucos e perseverando, 10, 20 anos, 30 anos, e o Senhor foi acrescentando vidas e o número foi aumentando. Nosso propósito não era o número, mas o número também foi aumentando. Hoje chegamos a uma situação interessante. Há muitos irmãos no nosso meio que não dão fruto. Ou esmoreceram, amornaram, ou eles nunca se encaixaram, nunca foram submissos, discípulos, mas estão no nosso meio porque acham que é interessante estar no nosso meio. Então, esse ardor multiplicador, discipulador, esse ardor esmoreceu em muitos, mas graças a Deus não em todos. Então há aqueles que estão ainda animados, ganhando outros, que ganham outros, estão sendo avós e bisavós espirituais, estão com um ardor. E isso
é bom. Eu quero ilustrar este assunto com uma história que eu já contei. Um colega meu, nós éramos engenheiros, e ele resolveu criar gado. A família dele tinha um terreno lá em Floriano e ele resolveu usar o terreno da família e começou a criar gado. Ele estava muito alegre e começou. E eu perguntei, quantas cabeças de gado você tem lá? Umas 100 cabeças. Então tá bom. Passou algum tempo, uns poucos anos, eu encontrei com ele de novo e perguntei, como é que está aquela criação de gado? Tá bem. Quantas cabeças de gado você tem? 100. Eu fiquei desanimado. Vários anos passaram e você tinha 100, agora continua com 100. Ele olhou, ô Bocenga, deixa eu te explicar uma coisa. As 100 que eu tinha naquela época eram bem diferentes das que eu tenho hoje. Hoje eu tenho 100 cabeças de gado escolhidas, gado especial, gado bem valioso. São cabeças de gado muito boas que eu tenho. É bem diferente das 100 que eu tinha inicialmente. Eu tinha 100 quaisquer gado pé rapado, mas hoje eu tenho um gado especial. E eu tenho só 100 porque o terreno não dá para mais. Ele é limitado, eu até alugo terreno dos vizinhos. O terreno não dá para ter mais, mas isso não é problema, porque só esse ano eu já vendi 60 cabeças de gado. Então ele estava tendo muito lucro, as coisas estavam indo bem. Aparentemente não, o número era o mesmo, mas a qualidade era totalmente diferente. Nós precisamos aprender isso. 100 crentes ajuntados num templo é uma coisa. 100 irmãos, discípulos, edificados, compromissados, fiéis, valem muito, muito, muito. A Bíblia fala de soldados que valiam por 100. Davi tinha os valentes, eram poucos, 30 valentes de Davi, mas que valiam por centenas ou milhares. Eles decidiam uma guerra. Para Deus, isso é muito importante. Nós não estamos ajuntando pessoas e contando número. Nós estamos preparando discípulos para ganhar discípulos, para fazer outros discípulos. E nós vemos barreiras e a coisa fica atravancada quando um pastor não faz discípulos. Ele é pastor, mas não quer ser pastoreado, ele não faz discípulos. O trabalho não avança e pode até ser como uma caixa d'água. Entraram 10, mas saíram 10 e os novos que entraram têm que aprender tudo de novo. Há pessoas que não estão conseguindo frutos, não estão caminhando para frente, mas a gente nunca desiste, está ajudando um, apoiando o outro, admoestando aquele, dando exemplo para que a obra avance. Não estamos visando número. E eu quero concluir com aquela história que você conhece bem. Eu cito em 1 Crônicas 21, porque ela tem também no livro de Samuel, 2 Samuel 24. É quando Davi manda levantar o censo, o recenseamento do povo. E o texto começa assim: Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Lá em Samuel diz que o Senhor fez isso. Bem, foi o Senhor ou foi Satanás? Foi o Senhor usando Satanás. Satanás sempre quer atrapalhar. E Deus, às vezes, permite Satanás fazer alguma coisa para aprendermos alguma lição. E ali, aquela lição seria muito importante, que o Davi tinha que aprender para nos ensinar também. Por isso, ela ficou registrada na Bíblia em 2 passagens. E o Davi, imediatamente, chamou Joabe, comandante do exército, deu ordem e disse: Joabe, faça um levantamento do censo de Israel.
desde Berseba, no sul de Judá, até Dan, lá no norte do país. Trazei-me apuração para que eu saiba o seu número. Trazei apuração, Joabe e os chefes do povo, trazei a apuração do número, eu quero saber o número. Bom, o Joabe argumentou, mas o Davi não aceitou e mandou, a ordem foi dada. E o texto diz no versículo 7 que tudo isso desagradou a Deus profundamente, pelo que Deus feriu a Israel e matou. Como que Deus dizendo, ô Davi, você quer saber de número? Então eu vou matar de uma tacada só 70 mil de Israel. E até que você entenda, eu vou matando e vou matar mais gente também. Número. O recenseamento deu 1.100.000 em Israel e 470.000 em Judá, mas não terminou. O recenseamento não terminou porque Deus agiu antes de ele terminar. O número total, portanto, não foi registrado na história. Aquilo desagradou profundamente a Deus, trouxe muitas consequências ruins e graves e uma consequência boa de todo aquele pecado superabundou uma graça que Deus revelou a Davi, o Monte Moriá, aquele mesmo do Abraão com Isaac, como local onde Davi poderia construir o templo. E Davi ficou então muito agradecido a Deus pela lição do número e por Deus ter superabundado a graça sobre aquele pecado de uma tal maneira que mostrou o local. Deus aceitou Jerusalém e aceitou aquele local para a construção do templo e que vai até o milênio estar ali naquele local. Bem, o número foi um problema. Davi quis saber o número. Satanás colocou no coração de Davi para saber o número. Interessante, essa passagem é sempre colocada junto da menção aos valentes de Davi. Quem deu vitórias a Davi foram os valentes, não foram os muitos milhões de soldados, foram os poucos valentes. Quem faz a obra de Deus caminhar são os poucos crentes fiéis, não é a quantidade grande de assistentes da igreja. Esses aí nunca somam muito, mas quem faz a obra caminhar e avançar são os poucos valentes fiéis, os dedicados discípulos, servos fiéis do Senhor. Por isso, Jesus, de certa maneira, deixou de lado as multidões que o seguiam para se dedicar à formação de 12 discípulos. Ele concentrou a sua atenção nos 12. É necessário a gente entender isso. O discipulado não é uma questão de número. Alguém que discipula 10 não é melhor do que o outro que discipula 2. Isso daí depende de uma série de fatores. Deus dirige essas coisas e nós não devemos querer comparar os irmãos. Um que discipula 10, outro que discipula 2. Quando Jesus deu aqueles talentos, contou a parábola dos talentos, um recebeu 1, outro recebeu 10, cada um segundo a sua capacidade. Se o que recebeu 1 produzisse 1, ele estaria igualado em qualidade àquele que recebeu 10 e produziu 10. Entende? O número não é o critério para avaliar um crente. Um crente que lidera 10 não é necessariamente melhor do que um que lidera 2. A questão do discipulado é questão de fidelidade e não de número. Aprenda isso para não julgar as igrejas pelo tamanho, não julgar os irmãos pelo número de pessoas que eles lideram. Cuidado para não ser enganado. Você lembra do texto que eu li, 1 Crônicas 21, que quem incitou Davi a comparar as pessoas pelo número
foi Satanás. Satanás é o autor dessa distorção no meio evangélico, que é grave. Um pastor de uma igreja de 1000 membros, esse é muito importante. Aquele ali é pastorzinho só de 50. Isso é um pecado grave aos olhos de Deus, e Deus não olha como nós olhamos. Comece a entender isto.